Bom dia, meus queridos. Hoje é 14 de junho, sexta-feira, e o tema do devocional de hoje vai ser A Gratidão Revela o Seu Coração. A leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 22, a partir do versículo 44. Que meu esposo Lucas vai fazer a leitura para nós. Bom dia. Tu me livraste dos ataques do meu povo, preservaste-me como líder de nações. Um povo que eu não conhecia me é sujeito. Estrangeiros me bajulam, assim que me ouvem, me obedecem. Todos eles perdem a coragem, saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Este é o Deus que em meu favor executa a vingança, que sujeita nações ao meu poder, que me livrou dos meus inimigos. Tu me exaltastes acima dos meus agressores, de homens violentos me libertaste. Por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Ele me concede grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido, com Davi e seus descendentes para sempre. Amém. Então, meus queridos, nesse versículo, que o Lucas acabou de ler para nós, Davi, ele expressa toda a sua gratidão a Deus pela sua bondade, E nós temos muito a aprender com Davi, Ele era um homem de baixa estatura, Ele era pequeno na sua forma física, mas ele tinha uma fé, uma obediência, uma gratidão enorme, gigantes por Deus. E o que nós temos para poder aprender com isso? Que ser bem-sucedido não tem nada a ver e não está relacionado à quantidade de dinheiro que nós vamos ter na conta, ou não está relacionado à quantidade de bens que nós possuímos. Mas o ser bem-sucedido é sim sobre ter um coração fiel, grato, obediente a Deus Pai. A gratidão, ela sempre acompanhará a vida daqueles filhos que são prósperos, Se nós formos parar para poder fazer uma análise, da palavra agradecer, é a graça descer. Sempre que nós somos gratos, sempre que nós agradecemos, Deus, a espiritualidade, o universo, seja lá qual que seja a sua crença, mas sempre que nós agradecemos, a gente tende a receber mais daquilo que nós estamos agradecendo. Deus, ele não condena as riquezas, Às vezes a gente acha que o sinônimo de humildade, E aí, quando eu digo humildade, não da qualidade de ser humilde, mas de humildade, se a gente for parar para olhar pela forma escassa. A gente acha isso uma grande qualidade, porque muitas vezes a palavra do Senhor ela foi distorcida, E Deus ele não condena as riquezas, mas o que Deus condena é o amor pelas riquezas. Se nós quisermos prosperidade em alguma determinada área nas nossas vidas, inicialmente o que nós devemos fazer é cuidar e alinhar do nosso coração com o coração de Deus, Se nós formos parar para poder pensar, se hoje, no dia de hoje, Deus ele lhe desse muitas riquezas desse mundo, mas elas acabassem, o conduzindo para o mau caminho, isso seria uma bênção ou isso seria uma maldição? Porque fato é, o dinheiro ele só vai intensificar aquilo que já existe dentro de você. Se você é uma pessoa que já é da sua característica, já é seu de transbordar na vida do outro, de transbordar positivamente na vida do outro, de ser caridoso, de ser cuidadoso com o outro, de ser humilde. E aí quando eu falo da questão da
humildade, não da questão de se rebaixar, mas de não se sentir melhor do que outras pessoas, de estar aberto a aprender com o outro, de reconhecer as suas falhas, os seus erros, as suas fraquezas, os seus pontos de vulnerabilidade que devem ser aperfeiçoados. Quando eu falo em relação à humildade, a humildade com essas características. Se você já é uma pessoa que, ainda que com pouco dinheiro, tem essas características, com o dinheiro isso vai vir a intensificar. Pensem comigo, se ganhando R$1.000 por mês, com esses R$1.000, ainda assim você consegue honrar com todos os seus compromissos e ainda ajudar, transbordar positivamente na vida de um outro irmão, ganhando R$100.000 por mês, você vai conseguir ajudar cada vez mais. Agora, se você é uma pessoa escassa, é uma pessoa que não transborda na vida do outro, seja através de alguma ajuda monetária, seja através de alguma ajuda material, ou seja através de conhecimento mesmo, né? Eu já ouvi de muitas pessoas, eu não vou ajudar esse outro profissional que está entrando agora na área porque eu vou criar um concorrente. Eu não vou ajudar tal pessoa porque quando foi a minha vez ninguém me ajudou. Se você é uma pessoa que tem já esse pensamento escasso, ainda que você, né, nesse momento que você não tem muita coisa, se você tiver acesso à riqueza, quando você tiver acesso à abundância, isso só vai se intensificar, porque você vai se tornar ainda cada vez mais escasso, o dinheiro ele vai acabar se tornando o seu senhor, você vai começar a se sentir melhor do que outras pessoas por conta do seu dinheiro, e ao invés de se tornar uma bênção, ele acaba se tornando uma maldição. E ninguém melhor do que Deus para poder conhecer o nosso coração, conhecer das nossas intenções. E aí às vezes pode perguntar, Marina, mas eu conheço tanta gente que fazendo coisa errada ganhou muito dinheiro. Ok, pode ter ganhado muito dinheiro, mas né, é o que a gente disse lá no início da nossa reflexão. Não necessariamente essas pessoas elas são bem-sucedidas, porque o sucesso, né, a abundância, ela não está totalmente ligada à quantidade de dinheiro que você vai ter na conta e à quantidade de bens materiais que você tem. Na palavra do Senhor, nós vamos ver dezenas de registros de Davi, agradecendo e engrandecendo o nome do Senhor, né? Tanto que Davi, ele, né, foi o maior rei, né, o rei mais conhecido, né, é registrado na Bíblia. E né, nós não devemos pensar que nós devemos ser gratos apenas pelas grandes conquistas, mas nós devemos ser gratos também a cada pequeno passo que nós damos na direção certa, né? Porque através desses pequenos passos é que nós alcançamos os nossos objetivos. Mas acima de tudo, nós devemos ser gratos, inclusive aos desertos e as situações negativas das quais nós já passamos. Porque através delas, né, a gente foi expulso da nossa zona de conforto. Através dessas situações a gente amadureceu, a gente aprendeu, nós nos tornamos os seres humanos que nós somos hoje através dessas experiências negativas, essas experiências ruins. E nós devemos ser gratos, inclusive, a elas. Né? Às vezes é meio louco da gente pensar isso. Nossa, mas eu vou ser grata até nos momentos que eu sofri, nos momentos ruins? Sim, porque você aprendeu com eles. E né, o devocional de hoje, ele leva você a fazer essa reflexão. Você tem sido grato? E aí a gratidão completamente diferente, né, no trato com outras pessoas, completamente diferente de educação. Não a gratidão do, muito obrigado porque você abriu a porta para mim. Muito obrigada porque né, você me deixou passar. Não é isso. A gratidão do ser grato mesmo. Ser grato inclusive pelas coisas negativas, inclusive pelos desertos que você já passou. Sabe por quê, meus queridos? Deus, ele continua sendo bom, a sua vontade continua sendo boa, perfeita e agradável, independente do cenário do qual nós estamos passando em nossas vidas. O seu caráter de pai abençoador, ele não muda, independente da circunstância, independente do cenário.
que nós estamos passando em nossas vidas. E tudo que nós temos que entender é que a riqueza, ela jamais será um fim em si mesmo, mas ela sempre, vai ser um meio de cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. Que é o que eu acabei de dizer. Se você é uma pessoa que, ainda que no pouco, você consegue ser fiel no pouco, quando você tiver um muito, você vai conseguir ser fiel no muito também. Porque o dinheiro, as riquezas, elas só vão intensificar aquilo que já existe dentro de você. E aí hoje o devocional, ele nos convida, a fazer essa reflexão pelo que a gente tem sido grato. A gente tem sido grato genuinamente, e nos convida a nós vibrarmos, a nós sermos gratos por cada pequena conquista que nós podemos ter, em todos os nossos dias, e para que nós possamos demonstrar, ter um coração grato pela bondade, pelo cuidado, pela fidelidade de Deus conosco a todo o tempo. Se nós estamos vivos, se nós acordamos mais esse dia, se eu estou aqui falando com vocês, se vocês estão aqui me ouvindo, é porque nós somos filhos e temos todos os motivos para poder comemorar. Quantas e quantas pessoas que gostariam de ter acordado hoje nessa sexta-feira e ontem na quinta-feira foi o último dia de vida delas. Olha que presente que é o presente que Deus nos dá, que é o hoje. Então, que possamos praticar a gratidão, mas não de uma forma de educação, a gratidão de uma forma genuína, porque a gratidão, ela traz um renovo para a nossa alma e ela, consequentemente, molda o nosso futuro. Amém? Paizinho, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Obrigado pelo nosso trabalho, obrigado pelos nossos dons, talentos, habilidades. Pai, obrigado pela nossa saúde. Pai, obrigado pela nossa família, pelos nossos entes queridos. Obrigado pelo nosso matrimônio, pela família da qual nós estamos formando. Pai, obrigado pelos nossos pais, pelos nossos avós, irmãos, pelos nossos bichinhos. Pai, no dia de hoje nós só temos que te agradecer por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, agradecer pelo milagre da vida, agradecer por nos ter concedido a vida, por nos ter feito imagem e semelhança de Ti, por nos ter dado a Sua vida em favor de nos libertarmos da escravidão e nos libertarmos da maldição. Paizinho, obrigado por nos reconhecer como Teus filhos. Paizinho, obrigado por estar conosco, estar do nosso lado em absolutamente todos os momentos da nossa vida, Paizinho. Obrigado por sempre estar no controle de tudo, Paizinho. Obrigado por nos permitir ter um relacionamento com o Senhor, nos permitir cumprir os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas aqui na terra, Paizinho. Hoje nós só temos que te agradecer pelo Senhor nos proteger cada vez que nós saímos de casa para trabalhar. Obrigado, Paizinho, por todas as experiências que nós já passamos em nossas vidas, sejam elas positivas e sejam elas negativas. As negativas serviram para forjar a nossa fé, serviram para nos fazer amadurecer, serviu para nos fazer mais fortes e fiéis a Ti, Paizinho. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Tenha hoje um dia muito feliz, muito abençoado. Que hoje seja o dia mais extraordinário da vida de vocês já vivido até então. Compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar a palavra do Senhor na vida de outras pessoas. E a gente se encontra amanhã. Fiquem com Deus. Amém. Amém.